Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Orlando, do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes de ler o texto que está no capítulo 2 de Hebreus e depois dar continuidade no capítulo 3, eu quero te convidar para se inscrever no canal Voz da Bíblia, dar o seu joinha para cima e compartilhar o vídeo, e vai lá em todas para receber todas as notificações, e não deixe de compartilhar, não deixe de fazer seu comentário, para que Deus venha abençoar o canal Voz da Bíblia grandemente, porque nós estamos nesse canal para levar a palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir uma mensagem de salvação da parte de Jesus Cristo. Então, se você divulgar, você vai estar ajudando o canal a desenvolver, o canal a crescer para a glória do nome do Senhor. Tudo que fazemos nesse canal, todas as mensagens, todas as pregações, é com muito temor e tremor. É uma grande responsabilidade levar a palavra de Deus para as pessoas. Nós estamos em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E a ajuda que eu peço para você é essa, compartilhando, se inscrevendo no canal, ajudando o canal a alcançar outras pessoas para a glória do nome do Senhor. Capítulo 2 de Hebreus, a partir do versículo de número 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus aqui está falando de Jesus Cristo. Primeiro começa falando de Deus, né? Falando de Jesus. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quer dizer, as pessoas antes de Cristo, ou até mesmo agora depois de Cristo, pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, precisa entender esta palavra para que venha se arrepender dos seus pecados e ter uma vida transformada diante de Deus. E livrar todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quer dizer, as pessoas estavam com medo da morte, temendo ir para o inferno, porque não tinha esperança, não confiava em Deus. Mas Jesus, ele livrou todos aqueles que crêem nele, todos aqueles que entregaram o coração para ele, todos aqueles que se converteram a ele, todos aqueles que se renunciar do mundo de pecado, de treva, de desobediência e vir a Cristo, ele será livre da morte eterna. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Porque, na verdade, Deus, olha bem, porque na verdade ele não tomou os anjos. Deus não escolheu um anjo para mandar aqui, mas tomou a descendência de Abraão, entendeu? A descendência de Abraão aqui está falando de Cristo, né? Porque se você for olhar para a palavra do Senhor, eu já tenho até alguns vídeos gravados que fala que Jesus é da tribo de Judá, ele nasceu na terra do pão, Belém da Judéia. Ele se fez carne e habitou entre nós, né? Nós sabemos que Deus não escolheu um anjo, mas ele escolheu a descendência de Abraão, que é Jesus Cristo. Jesus é descendente de Abraão, da tribo de Judá. Então nós vemos que, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Quer dizer, Jesus ele nasceu, ele foi homem, ele sofreu, ele padeceu, ele passou frio, ele passou fome, ele passou angústia, ele foi perseguido, ele foi tentado, de todas as formas. Tudo que você pensar, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que um homem passa
de perseguição, de assédio, de tudo quanto é coisa ruim, lutas e mais luta, perseguição, angústia, aflições, tribulações, Jesus passou muito mais. Não pense que Jesus era um homem diferente dos outros, ele era diferente no sentido que ele era filho de Deus, mas ele se fez carne. Humanamente falando, ele era um homem normal, ele era tentado, ele também... a carne dele batalhava contra ele também, a carne dele lutava contra ele. A única diferença de Jesus para um outro homem normal, é porque Jesus não se rendeu ao pecado. Ou vocês pensam que Jesus não foi perseguido para pecar? Ele foi. O diabo tentou fazer ele pecar de tudo quanto é tipo que você imaginar. A carne dele guerreava contra o espírito, contra ele. Guerreava, queria destruí-lo de toda forma. Mas ele não se curvou ao pecado. Por isso que a Bíblia está falando aqui, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos homens, tudo fosse semelhante aos homens, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Quer dizer, Jesus ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu a carne, venceu as tentações, venceu tudo, foi lá, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu depois de 40 dias da sua ressurreição e entrou no santuário celeste, e hoje ele exerce o papel de sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está sentado no santuário celeste, no propiciatório celestial. Ele entrou no santo do santo. A Bíblia diz que o véu da separação foi rasgado, não o véu da separação do templo. Eu não estou falando aqui daquele véu do templo. O véu do templo foi rasgado lá, mas o véu do templo que Deus está falando, espiritualmente falando para nós, que eu quero trazer para vocês, é o véu que separava nós de se aproximar de Deus. O véu foi rasgado, ele caiu por terra, e hoje, se o homem crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador, entregar o coração para ele, ele será uma nova criatura, ele é aceito, e os pecados dele é expiado, porque Jesus está trabalhando, meu irmão. Jesus não está lá só sentado olhando para cá, para baixo, não. Jesus está trabalhando, fazendo o seu trabalho sacerdotal. Através do seu sacrifício, do seu sangue, ele entrou no santuário de Deus, porque somente através do sacrifício dele, ele não podia entrar no santuário celeste se ele não derramasse o seu sangue na cruz do Calvário. Mas ele derramou o seu sangue, então ele teve o direito de entrar no santuário celeste, e ele ouviu aquela voz do Pai, do Senhor Jeová, que disse: assenta-te à minha direita, até que coloque os seus inimigos por escabelo dos teus pés. E Jesus está lá sentado. Olha bem o que diz aqui: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Entendeu? Jesus, ele não só pôde socorrer. Jesus, ele fez o sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele se entregou. Ele fez o trabalho ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário realmente. Mas ele não deixou de trabalhar. O sangue dele tem testemunho eterno. O sangue dele, toda pessoa hoje que aceita Jesus como Salvador, os pecados dele ainda não estão expiados. Mas através do momento, depois desses 2000 anos para cá que Jesus morreu na cruz, ele fez lá na cruz o sacrifício. Mas o trabalho de expiação continua acontecendo na medida que as pessoas vão se convertendo. Porque o testemunho dele é eterno. E eu quero dizer para você que ainda não entregou seu coração a Jesus, entregue a sua vida ao Senhor, porque Deus tem uma obra de salvação na tua vida, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Olha bem o que diz aqui, ó. O capítulo 3 diz aqui: pelo que, irmãos, santos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quer dizer, temos que considerar Jesus Cristo
apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quando o homem confessa os seus pecados para Deus, o sangue de Jesus Cristo, que tem testemunho eterno, ele alcança aquela alma e torna ela branca. Os pecados dele são perdoados, porque o sacrifício dele tem valor eterno, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés a toda a sua casa. Quer dizer, Jesus foi fiel a Deus, porque Deus o constituiu apóstolo, sumo sacerdote, está sentado à direita de Deus. Ele veio aqui, conquistou, ele padeceu, ele sofreu, mas em tudo ele foi provado, mas em tudo ele venceu. E ele morreu e ressuscitou e se assentou à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas foi Deus. E na verdade Moisés não foi fiel em toda a sua casa. Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Eu tenho um vídeo que fala que Deus está edificando a sua casa, a sua morada eterna, para ele morar com o Pai. Eu disse isso. É nós, viu? É o nosso corpo, edificado através da palavra. Você tem como edificar a sua casa, meu irmão, contribuir para essa edificação, porque Jesus quer morar no teu coração, Ele quer morar eternamente, Deus quer morar eternamente no nosso coração. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Quer dizer, se nós permanecer até o fim, for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ô pastor, mas aí eu tenho falha. Você tem falha porque você é humano, você não é igual a Jesus. Jesus veio aqui e venceu tudo, mas ele venceu por amor a você. Agora você não pode persistir no pecado, você não pode continuar pecando. Mas se porventura vieres a pecar, nós temos um advogado entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Ele tem poder de te perdoar, ele tem poder de embranquecer a tua alma, embranquecer as suas vestes espirituais. É só você crer. O primeiro passo que você tem que fazer na sua vida é entregar a sua vida a Jesus e confiar no sacrifício do Senhor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouviram de hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. Não provoque o Espírito Santo, meus irmãos. Creia no poder do Espírito Santo. Olha, no dia da provocação, como no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O povo de Israel que estava andando no deserto, morreram no deserto. Só entrou 2 dos que saíram do Egito na terra prometida, Josué e Caleb. Os demais morreram tudo. Agora aqueles que nasceram no deserto, eu estou falando dos que saíram do Egito, morreram todos. Só ficou Moisés, Josué e Caleb, digo melhor, que não morreram. O resto morreram tudo. Entendeu? Agora aqueles que nasceram no deserto, que não provocaram, que não tentaram Deus, esses sobreviveram e entraram na terra de Canaã. Então eu quero dizer para vocês uma coisa aqui. Olha bem, eles pecaram, entendeu? Mas só que Jesus veio para derrotar o pecado, derrotar o diabo, derrotar a morte. E ele morreu. A única coisa que o homem tem que fazer é entregar o coração a Jesus, confiar no Senhor, mergulhar de cabeça na palavra de Deus, encher da palavra de Deus
encher-se do Espírito Santo e ser uma nova criatura diante de Deus e perseverar até o fim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar, não deixe de divulgar o canal, não deixe de se inscrever. Em nome de Jesus eu te peço, ajude o canal a alcançar outras vidas, em nome do Senhor.